A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todas as famílias, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus, louvando ao Senhor Deus por essa oportunidade que Ele me concede de mais um dia estar aqui para louvar e bendizer o seu santo nome, agradecendo ao Senhor Deus por essa oportunidade, porque mais um dia o Senhor tem nos acordado, mais um dia a boa mão do Senhor tem nos colocado de pé, tem nos sustentado, tem nos deixado respirar, tem nos dado fôlego de vida. Por isso, na tarde desse dia, eu quero exaltar e enaltecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre, daquele que está à direita do Pai, está à direita do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que intercede por mim, intercede por todos os santos. Por isso eu louvo e exalto a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Santo Espírito de Deus. Louvando a Deus por todas as coisas, agradecendo a Deus pela vida de todos vocês que já têm feito as suas inscrições no canal do YouTube, você que tem dado seus likes, partilhado nossos vídeos, que manda mensagem, que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e também a minha família. Glória a Jesus. Quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo em que muitas pessoas estão assustadas, angustiadas, as nações em alerta, o mundo em alerta, muitos em desespero, muitos preocupados. Faz parte da natureza humana, né? Mas aqueles que confiam em Deus têm que se render, aleluia, diante da vontade de Deus, confiante que Ele está no controle de tudo, que o nosso Deus não perdeu o controle da nossa vida, da nossa história, e que tudo está sob o comando dos céus, sob o controle do nosso Deus. Tudo que está acontecendo no planeta Terra, todos nós, como leitores da Bíblia, já sabíamos que ia acontecer, que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Jesus disse que passaria os céus e a terra, mas a sua palavra certamente não passaria, mas sim, tudo ia se cumprir na íntegra. E está se cumprindo conforme falou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo no mundo são sinais, são prenúncios, são anúncios da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá a qualquer momento, Ele virá para arrebatar os santos, para tirar a igreja da terra. Por isso nós devemos nos despertar, viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida de temor, uma vida de santidade, com reserva, com azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Por isso, talvez você está assustado, assustada com tudo que está acontecendo. Mas eu quero te lembrar que você deve simplesmente entregar sua vida a Jesus. E você que já serve a Deus, confiar nele. Não se desesperar, mas saber que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Antes de eu dobrar os meus joelhos para falar com Deus, aleluia, como é bom, né? Falar com Deus, né? Que coisa tremenda. Nós, como seres humanos, tão pecadores, tão pequenos, mas somos pecadores redimidos, lavados com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos, sabe, irmãos, irmãs, ouvintes da palavra de Deus, livre acesso através de Cristo, de entrar na presença de Deus para falar com o Deus vivo, com o Deus santo, com o Deus poderoso, com aquele que tem o controle sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares, sobre a natureza, sobre os seres viventes. Como é bom saber que nós temos, aleluia,
essa oportunidade de entrar na presença de Deus para falar com Deus. Glória a Jesus. Por isso, antes de orar, eu quero ler aqui para a nossa meditação o Salmo de número 46. É um salmo bem conhecido dos leitores da palavra de Deus, que diz assim: o tema do salmo é a fé perfeita em Deus. Quer dizer, a fé perfeita é a fé inabalável. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Tem certeza. É isso que eu quero dizer. Tenha certeza que o nosso Deus, ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sempre no seu lugar, no seu trono. O céu é o trono de Deus, mas a terra é escabelo dos seus pés. Significa que ele tem o comando, que ele tem o controle de tudo, está sobre a sua vontade, sobre a sua ordem. E nada neste planeta Terra, absolutamente nada, acontece se o nosso Deus não permitir. Ele é soberano. Ele criou esse planeta Terra. Ele criou os homens. Ele criou todas as coisas. Por isso, eu quero te falar da fé perfeita em Deus. Confie inteiramente em Deus. Entregue sua vida inteiramente nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, não se abale. Não se apavore, não perca o seu sono, mas confie inteiramente no Senhor nosso Deus. Aleluia. O salmo começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aqui fala de tempos na terra de desordem, de guerra, de pelejas, de luta. Fala que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele quem? O Senhor Deus. Ele levantou a sua voz, ele deu o seu decreto. Aleluia, e a terra se derreteu. O profeta Jeremias compara o ser humano como terra. Nós somos pó da terra, nós viemos do pó. O Senhor criou o homem do pó da terra. Então aqui esse salmo está dizendo que ele levanta a sua voz. E quando ele se levanta, a sua voz, a terra se derrete. Porque, aleluia, um decreto do céu muda tudo. O homem é pó, não devemos temer os homens da terra, que se acham poderosos, que diz que faz, que desfaz, não é verdade. Quem faz e desfaz é o nosso Deus, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Desde a eternidade ele é Deus. Então a palavra de Deus está nos dizendo que ele levantou a sua voz. Aleluia! E a terra se derreteu. O homem é pó, o homem é nada, o homem é cinza. Por isso não devemos temer as ameaças dos homens, mas confiar inteiramente que o eterno, o nosso Deus, o Deus da Bíblia é o mesmo. E ele tem o controle de tudo. E no verso 7 está escrito: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia! Ele, Deus, é o Senhor dos exércitos. Ele pode fazer cessar as guerras. As guerras que estão acontecendo no planeta é com permissão dele. É as profecias bíblicas se cumprindo. Mas se ele quiser, ele pode fazer cessar essas guerras. Aleluia, ele pode, porque a terra é dele, o homem é dele, tudo é dele.
Nada é nosso, nada é do homem, tudo é de Deus, foi Ele que criou tudo. Então, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte, não temas guerra. Então somente confie no Senhor Deus, porque Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta as lanças, Ele queima os carros no fogo. E no verso 10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, esse salmo é um hino de confiança inabalável em Deus como refúgio. Fortaleza, socorro imediato em meio aos desastres, caos, natureza, tudo que está acontecendo em guerra. Quando olhamos para um lado é tanta guerra, é tanta, sabe, é tanta morte. Quando olhamos para outro é chuva. Sabe, o desastre da natureza, em lugares derretendo com a neve, com frio e outros calor extremo. Tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso Ele nos convida a nos aquietar. Aleluia. Aquietar significa confiar na soberania divina. Aleluia. Quem, aleluia, confia em Deus vive em paz em meio às guerras. Lembrando que Deus é o nosso protetor seguro, é o nosso refúgio seguro. Quem está no refúgio em Deus é protegido, é protegida. Louvado seja Deus. Esse salmo começa declarando que Deus é abrigo seguro, é a força interior quando ao redor parece tudo desmoronar, indicando que não devemos temer, mesmo se a terra tremer ou os mares rugirem, nós não devemos temer, porque Deus é o nosso refúgio. Aleluia, apesar das agitações das nações, apesar das nações estarem agitadas, em alvoroço, a presença de Deus traz paz e estabilidade. A cidade de Deus somos nós, Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E a palavra nos diz que a cidade de Deus não será abalada, porque Deus está no meio dela. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Por isso não seremos abalados. E a palavra ainda nos convida. Aleluia! Deus convida, apesar das lutas, a confiar no seu controle. Ele é exaltado sobre as nações e destruirá as armas de guerra, provando sua soberania. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Por isso eu te convido a confiar no Senhor. O salmo termina dizendo: o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus de Jacó, o Deus que se relaciona conosco, Ele nos garante a proteção total. Nada acontece na nossa vida se o Senhor Deus não permitir. Por isso confie no Senhor, confie na sua soberania. Aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor está conosco. Aleluia, nesse tempo difícil, nesse tempo em que as profecias bíblicas estão se cumprindo. O Senhor está comigo e com você. A nossa parte é confiar, é nos aquietar, é nos refugiar em Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Dobre os seus joelhos. Aleluia, dobre os seus joelhos e ore comigo. Se você estiver no seu trabalho, você pode orar também. Tire tempo para orar, para ler a Bíblia, para falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te louvar, Senhor, na tarde deste dia, Pai, te louvando, Senhor, por essa oportunidade. Meu Deus, de mais um dia, Senhor, o Senhor me acordar, de mais um dia, Pai, o Senhor me permitir, Senhor, estar aqui, meu Pai, de joelhos, Senhor, na Tua presença.
O Senhor sabe exatamente onde eu estou neste momento, ó Pai. Senhor, é com temor e tremor que eu falo com o Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é santo, o Senhor está nos céus e eu, o Senhor, sou pó e cinza. Mas estou aqui, Pai, diante do teu altar, meu Deus, pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas, Senhor. Pai querido e amado, e te agradecendo por essa oportunidade que me é concedida através de Cristo Jesus, o teu Filho amado, o meu Salvador e Redentor, aquele que me comprou, que nos comprou, que nos redimiu, todos nós, Senhor, e nos dá direito, através do seu sangue puro, do seu sangue imaculado, e nos dá esse direito de entrar na tua presença, Senhor, na sala do teu trono. E na tarde deste dia eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, te apresentando a minha vida, a minha família, a minha casa. Te apresentando, Deus, esse canal do YouTube, onde, Senhor, trazemos sempre uma palavra da tua parte para os corações aflitos, para os corações desesperados. Te apresentando as vidas, Pai, que oram comigo, Deus, todos os dias. Te apresentando este irmão, esta irmã, te apresentando esta moça, esse jovem, te apresentando essa família, a minha família, diante do teu altar, ó Deus, porque eu sei que os teus olhos, Senhor, estão sobre nós. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor nos contempla neste planeta Terra. O Senhor sabe exatamente, Pai, quantos moradores há no planeta. O Senhor conhece, Deus, todos os homens e mulheres da terra pelo nome, o endereço, o Senhor sabe tudo sobre nós. Meu Deus, mais avliva, Axurianda Labaia, Manabacandeira Barraia, vidas aflitas neste momento. Meu Deus, meu Pai, olha para este planeta Terra. São momentos de aflições na terra, Deus. São momentos de angústia na terra, são momentos de dor e de choro, de planto. As nações, Senhor, estão entrando em colapso, meu Pai. A tua palavra está se cumprindo, ó Deus. Ó Senhor, nós como teus filhos e filhas não temos que temer a nada, porque sabemos que a tua palavra está se cumprindo. Que o Senhor nos ajude a permanecer inabaláveis, confiantes, Senhor, no Senhor. Pai querido, porque nós sabemos, Senhor, que a tua palavra tem que se cumprir, porque o Senhor é fiel, o Senhor não mente, e tudo que está acontecendo no mundo é a tua palavra se cumprindo. Mas há pessoas que estão em desespero, há pessoas que nem estão dormindo, que não têm paz, Senhor, porque não conhece, Senhor, o teu amor. Porque não sabe quem tu és, Senhor. Que tu és um Deus poderoso, que deu o seu Filho Jesus para salvar, Senhor, o homem e a mulher. Por isso eu venho orar na tarde deste dia para que o Senhor alcance esse coração aflito, que o Senhor alcance a mente desta moça e deste moço, e que o Senhor vá entrando com libertação e salvação nesta vida. Que o Senhor não deixe que o desespero venha tomar conta da sua alma, mas que os olhos espirituais dessa pessoa, o entendimento dela, venha se abrir, Pai, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que essa vida venha confessar o Senhor Jesus. Perdoa os pecados dele, perdoa os pecados dela. Escreve o nome dessa moça, deste moço, dessa pessoa agora no livro da vida do Cordeiro de Deus. Senhor, eu entrego cada vida que ora comigo. Eu entrego esta família, eu entrego a minha família no teu altar. Eu te apresento as nações em guerra. Eu te apresento as lideranças. Eu te apresento Israel, Senhor. Eu oro pela paz de Jerusalém. Eu oro pela paz das nações que estão em guerra. Eu oro pelas famílias que estão chorando, pelas famílias que estão, meu Deus, nesses países, Pai, que está acontecendo guerra. Eu oro pelo continente europeu.
Eu oro por todas as nações, Senhor, como está escrito, Pai. O Senhor disse que o Senhor será exaltado sobre as nações. Pai querido e amado, e basta somente um decreto seu. O Senhor pode fazer cessar as guerras até o fim da terra. Embora sabemos que as guerras, Senhor, é a tua palavra se cumprindo. O Senhor Jesus mesmo disse que perto da sua vinda, Senhor, que as guerras iam acontecer, rumores de guerra, tudo está se cumprindo. Nos ajude, Senhor. Nos limpe, Senhor. Nos transforme, Senhor. Nos dê vestes brancas, Senhor. Vestes puras. Coração limpo. Porque somente os limpos de coração verão o Senhor. Diante do Senhor não tem máscara. Diante do Senhor, ninguém amachurianda labaia. Ninguém, Senhor, finge ser uma coisa que não é. Porque o Senhor conhece nós melhor que nós mesmos. Por isso nos ajude. Nos transforme conforme a imagem de Jesus, teu Filho. Oh Deus, tenha misericórdia das nações. Oh Deus, tenha misericórdia do ser humano, oh Deus. Abate a fúria do inimigo contra as nações. Deus, socorre os que estão feridos. Oh Deus, eu oro. Eu oro para que o Senhor abata a fúria do inimigo. Eu oro para que a tua mão se estenda sobre esta terra. Que o Senhor dê mais uma oportunidade para a humanidade, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Alcance, Senhor, os hospitais. Alcance os aflitos. Alcance, Pai, aquele que precisa de um milagre, de uma cura, de um socorro. Deus, de uma direção. Alcance, Senhor, os perdidos da terra. Alcance os povos não alcançados. Guarda os teus missionários, Deus, nesses países de guerra. Os teus filhos e filhas, meu Deus. Guarde as nações. Pai, eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.